Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de filosofia. Para hoje eu decidi falar acerca da flexibilidade intelectual e até da relação com a lógica, com a felicidade. É uma espécie de ensaio, uma reflexão de filosofia da consciência e aplicada à consciência e felicidade, digamos assim. Ou filosofia aplicada à consciência e felicidade. Isto é um tipo de tema que eu abordo nesta minha obra, Reflexões Filosóficas sobre a Felicidade, todos os volumes. Nesta minha obra, é só algumas. Um ensaio sobre a atitude filosófica, que é ter uma atitude filosófica perante a vida. Nesta minha obra, Filosofia do Inconsciente, uma desconstrução da nossa liberdade e exercícios intelectuais. Nesta minha obra, Filosofia da Ignorância, publicada no Brasil. E nesta minha obra, Filosofia aplicada à consciência e felicidade, com prefácio do Dr. Jorge Humberto Dias. Eu abordo este tipo de questões, digamos assim, mesmo que eu não use a palavra flexibilidade, eu abordo esta questão da importância de nós termos cuidado com os nossos apegos e bloqueios intelectuais. Eu dou sempre a sugestão no começo dos vídeos para subscreverem o canal, para comentarem, para porem like, para ajudarem a divulgar. Digo isso sempre isto no começo dos vídeos, então vamos lá. Em vez de estar a ler agora um capítulo, eu prefiro fazer uma reflexão filosófica em cima disso. Posso começar até com uma história. Consta que quando o Albert Einstein publicou a sua teoria geral da relatividade, foi difícil provar isso. Ele nem sequer ganhou o Prémio Nobel em relação à teoria da relatividade. Foi acerca do efeito fotoelétrico. E consta que quando o Sir Eddington, por causa daquelas experiências para ver o eclipse, ou seja o que for, quando Sir Eddington apresentou, convocou toda a comunidade de cientistas, físicos, os grandes intelectuais, cientistas, físicos, quando convidou para ele fazer a experiência, ele não tinha visto ainda o resultado ele ia fazer os cálculos na hora e provar à frente de todos os cientistas, a partir daquela experiência, que provava de uma maneira ou de outra a teoria da relatividade da Albert Einstein, que destornava o Sir Isaac Newton. Quando o Sir Eddington estava quando ele fez a experiência e ele disse para a plateia que Albert Einstein estava certo, entre aspas, e Isaac Newton estava errado, de uma maneira ou de outra, consta que, isto foi um físico que disse, mais de metade da plateia, até se calhar 90% da plateia, foi-se embora. Naquela altura pode-se compreender, por causa de Albert Einstein era alemão, a questão da Primeira Guerra Mundial, daqueles conflitos que já existiam entre a Alemanha e a Inglaterra, o judeu, pronto, o antissemitismo, que de uma maneira ou de outra existia, e até a idolatria e um apego a uma teoria, um enquadramento intelectual, científico, uma visão do mundo em que muitos cientistas estavam apegados. Portanto, há várias questões que estão envolvidas nos nossos apegos e bloqueios intelectuais. Seja como for, foi ali apresentada uma proposta de verdade aos grandes intelectuais, considerados grandes intelectuais cientistas da época, e eles estavam mais preocupados com a verdade em que já estavam apegados, de uma maneira ou de outra, do que uma nova proposta de verdade que apareceu. São mais interessados em permanecer na mesma proposta de verdade do que abrir-se para uma nova proposta de verdade. Que era a teoria da relatividade de Albert Einstein. De uma maneira ou de outra, uma proposta de verdade e tem um enquadramento lógico também. Eu criei uma espécie de macrológica. Nós temos a micrológica, por exemplo, como eu defino. Eu escrevi acerca disso também. A micrológica que estuda a análise e a desconstrução e a relação entre as proposições e as conclusões e todo esse tipo de coisas, argumentos válidos, inválidos, seja o que for, no sentido da lógica formal, lógica informal, e também queria uma perspectiva de uma lógica, de uma macrológica, que analisa, por exemplo, teorias, ideias, ideologias de uma maneira ou de outra. Claro que isto precisa sempre de da micrológica. Mas para mostrar que, vamos imaginar a teoria da relatividade como uma macrológica. Nós, para conhecermos se ela tem lógica mesmo ou não, convém conhecer a sua totalidade. Portanto, por isso é que eu criei, e também por causa de eu reparar que muitas vezes as pessoas trazem lógica para cima da mesa, dizem que isto tem lógica ou que não tem lógica, tem sentido ou não tem sentido, é um absurdo ou não é um absurdo, e uma pessoa pergunta o que é que sabe acerca disso, e às vezes a pessoa não sabe quase nada. Portanto, existe muito o juízo lógico precipitado. Eu já convivo com este tipo de interpretação da realidade e do comportamento das pessoas já desde muito pequeno, desde jovem. Então eu criei esta macrológica. Vamos imaginar, por exemplo, a teoria da relatividade é uma macrológica, digamos assim. Há de ter as suas incongruências, a sua falibilidade, seja o que for, mas ela só pode ver, só se pode identificar se ela tem lógica no sentido geral ou não,
claro que às vezes quase um sentido conotativo, se conhecermos a totalidade da teoria da relatividade. Então vamos imaginar, para isso eu criei os 3 princípios fundamentais da lógica, da macrológica, este enquadramento, da minha teoria da logicidade, digamos assim, a diversidade elementar, congruência correlativa e sustentação pela totalidade. Portanto, um sistema lógico, digamos assim, idealmente falando, precisa de diversos elementos, diversidade elementar, precisa que estes diversos elementos sejam coerentes ou congruentes entre eles, congruência correlativa e sustentação pela totalidade. Nós vamos encontrar, vamos identificar a lógica mesmo em si, claro que isto é quase um plano ideal, que uma pessoa deve seguir, quase utópico, uma pessoa deve procurar a totalidade de um sistema lógico, ou a totalidade da congruência correlativa, hipoteticamente, para saber, depois conhecemos a totalidade de uma teoria, de uma ideia, de uma ideologia, neste caso a teoria da relatividade, a teoria geral da relatividade, se tem lógica ou não tem. Portanto, eu preciso, ou convém que eu saiba o máximo possível, se possível, a totalidade de algo para considerar, com sustentabilidade mínima, se tem lógica ou não tem lógica. Portanto, tem de haver uma admissão, sempre que eu estou em contato com uma nova teoria, uma nova ideia, uma nova ideologia, que eu queira colocar um juízo lógico, porque as pessoas já colocam um juízo lógico em cima dessas coisas. Convém eu admitir enquanto possibilidade, porque se eu não admitir enquanto possibilidade lógica, inconscientemente, questão da psique humana, eu não vou perder tempo a estudar uma coisa que eu já parto do princípio que não tem lógica, portanto eu a priori devo admitir que tem uma possibilidade lógica e depois dedicar tempo, estudo, investigar, tempo, energia, recursos para tentar estudar a teoria, eventualmente, para descobrir se ela tem uma sustentação pela totalidade, se ela tem uma logicidade na sua totalidade. Portanto, e o que é que acontece a maior parte das vezes? As pessoas, desde que nascem, vão incorporando, vão formando, vão se formatando nas escolas, nas universidades, seja o que for, e às vezes vão colocando palas nos olhos. As pessoas vão aprendendo coisas, vão-se pegando a essas coisas, vão criando apegos intelectuais, isso gera bloqueios intelectuais. Há outras variáveis no meio, como preconceitos, estereótipos, todo esse tipo de coisas, e as pessoas vão colocando palas nos olhos e vão perdendo a flexibilidade intelectual. O facto das pessoas criarem apegos intelectuais, gerando bloqueios intelectuais e gerando um conservadorismo intelectual, mesmo que de forma inconsciente, faz com que as pessoas criem uma rigidez intelectual e percam a flexibilidade intelectual necessária para nós estarmos abertos, para termos disponibilidade, para termos vontade de aprender coisas novas e às vezes aparecer uma coisa nova que prove ser uma melhor proposta de verdade relativamente àquela que eu acredito no momento e eu transitar logo para aquela. Se provou ser melhor, eu mudo logo. O que acontece e o que aconteceu historicamente, digamos assim, é que aqueles cientistas, embora fossem as grandes autoridades intelectuais, vamos imaginar isto enquanto simbólico, não para ficar a julgar as pessoas, como é óbvio, mas enquanto simbólico, aqueles cientistas, quando foi provado que o Albert Einstein estava certo, entre aspas, Isaac Newton estava errado, entre aspas, eles não tinham muita flexibilidade intelectual. Eles tinham apegos e bloqueios intelectuais, tinham uma espécie de conservadorismo intelectual, e existe muito conservadorismo na ciência, é preciso ter noção disso, também existe muito dentro do ambiente académico, dentro do ambiente científico, existe muito conservadorismo intelectual, mesmo de forma inconsciente, e às vezes, por causa desse conservadorismo intelectual, que pressupõe apegos e bloqueios intelectuais, eu posso perder toda ou uma boa parte da minha flexibilidade intelectual e quando aparece uma nova teoria, uma nova ideia, uma nova ideologia, eu em vez de admitir a priori, com toda a humildade, digamos assim, enquanto possibilidade lógica, permitindo-me e tendo vontade, com curiosidade, liberdade e independência intelectuais para estudar essa nova teoria, ideia, ideologia, seja o que for, admitindo enquanto possibilidade lógica, eu rejeito a priori. Ou então eu crio uma falácia de espantalho, eu distorço alguns dos argumentos para os tornar mais facilmente refutáveis, porque eu nem sequer admito dentro da minha própria consciência enquanto possibilidade lógica. E o que é que faço muitas vezes? O que é que as pessoas podem fazer muitas vezes? Ou eu, seja o que for. Isto não tem sentido nenhum, sem lógica nenhuma, é um absurdo. Mas eu não conheço nem sequer o mínimo às vezes, se for preciso. Às vezes as pessoas não sabem o mínimo sobre uma teoria, ideia, ideologia, seja o que for, mas já colocam em cima um juízo lógico. Porque as pessoas não têm flexibilidade intelectual para admitir enquanto possibilidade lógica. Admitir algo que apareça, assim, uma nova proposta de verdade, uma nova teoria, ideia, ideologia, que apareça na nossa consciência, se nós não tivermos esta flexibilidade intelectual, esta abertura consciencial, nós não admitimos muitas das vezes, mesmo de forma inconsciente, enquanto possibilidade lógica. Enquanto possibilidade de realidade, digamos assim. Porque nós podemos ter bloqueios e apegos intelectuais que nos condicionam
mesmo de forma inconsciente, que nos condicionam e que não nos permitem ter uma flexibilidade intelectual necessária para ter abertura consciencial, para poder deixar novas coisas entrar e ser maleável na consciência, não estar rígido. É ter quase um tai chi da consciência. Estar flexível. Estar disponível. Estar aberto para aprender coisas novas. Se aparecer uma nova proposta de verdade e ela mostrar ser melhor que aquela de uma maneira ou de outra, ou mais adequada em relação à realidade, de uma maneira ou de outra, relativamente àquilo que eu acredito até então, se eu tiver flexibilidade intelectual, eu estarei mais aberto, mais disponível para aprender com ela, para admitir enquanto possibilidade. Lógica. Também é preciso a questão da virtude moral, ou seja o que for, da humildade. Eu admitir a minha própria ignorância, admitir essa nova teoria, ideia, ideologia, seja o que for, enquanto possibilidade lógica, e permitir-me estudá-la, investigá-la aprofundadamente, ter vontade de estudá-la e investigá-la aprofundadamente, admitindo enquanto possibilidade lógica, para procurar o quê? A sustentação pela totalidade, nos princípios lógicos da macrológica. Porque as pessoas já colocam lógica em cima da mesma maneira ou de outra. As pessoas já dizem que isto tem sentido, não tem sentido, tem lógica, não tem lógica, é um absurdo, ou não é um absurdo. De uma maneira ou de outra, as pessoas já colocam. Então convém, estes princípios da macrológica servem para nos lembrar da nossa própria ignorância. Nós sempre que tivermos em contacto com algo diferente, contrário, contraditório, alguma nova teoria, alteridade intelectual de uma maneira ou de outra, uma nova forma de pensar, nós admitirmos. É muito importante termos esta autoconsciência, estarmos equilibrados em termos intelectuais e admitirmos a priori enquanto possibilidade lógica. Pode ser que tenha lógica até. Se eu conhecer a sua totalidade, se eu procurar conhecer mais, pode ser que tenha lógica. Mas para isso eu tenho de admitir enquanto possibilidade lógica. Depois de estudar eu posso encontrar ou não algumas incongruências ou muita congruência nos diversos elementos e até na sua totalidade. Claro que nós temos sempre a admitir a possibilidade de não conhecermos a totalidade, porque estamos abertos e disponíveis para aprender mais, e na sua totalidade pode ter muito sentido, na maioria, digamos assim, ou na maior parte dos enquadramentos, ter lógica. Mas para isso eu tenho que ter flexibilidade intelectual. E tenho de trabalhar intelectualmente nesse sentido. Que posso ser muito inteligente, muito intelectual, muito erudito numa determinada área e, no entanto, ser um profundo conservador intelectual de forma inconsciente, ter muitos bloqueios e apegos intelectuais e não ter flexibilidade intelectual para aprender coisas novas. Para deixar coisas novas entrar na minha consciência. Portanto, fica aqui mais uma... Isto às vezes condiciona-nos. Porque nós estamos infelizes por causa de uma ignorância qualquer. De ignorarmos alguma coisa da nossa vida, da nossa consciência, ignorarmos aquilo que somos de maneira ou de outra. E se nós tivermos apegos e bloqueios intelectuais, nós ficamos fechados num círculo vicioso de infelicidade. Porque nós não temos flexibilidade, não nos permitimos aprender coisas novas. Que poderiam ser a condição de possibilidade para sairmos num estado infelicitário. Portanto, fica aqui mais uma reflexão filosófica sobre a felicidade. Estas são algumas obras que podem ler em formato de papel e em formato digital. Filosofia aplicada à consciência e felicidade, com prefácio do Dr. Jorge Humberto Dias. Filosofia da ignorância, publicada no Brasil. Filosofia do inconsciente. Um ensaio sobre a atitude filosófica. Reflexões filosóficas sobre a felicidade, todos os volumes. Estes livros, em geral, podem ser comprados em formato de papel ou em formato digital. Eu falo acerca destas questões de uma maneira ou de outra nestes livros. Dou vários cursos online, cada aula eu dou a cada pessoa. Se quiserem contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal, podem comentar, partilhar, pôr like, ajudar a divulgar, ajudar este vídeo a chegar a mais pessoas. Podem também fazer doações para o meu IBAN, para o meu MBWay, que eu deixo na descrição do vídeo no YouTube. E sigam-me nas outras plataformas. Eu estou no Instagram, no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, seja o que for. Sigam-me nestas plataformas, dependendo de onde estejam a ver o vídeo. E essas descrições de tanto dos cursos online que eu dou a cada aula a cada pessoa e dos livros publicados, tudo isso eu deixo na descrição do vídeo no YouTube. E até se quiserem fazer doações, que eu não tenho Patreon.com neste momento, para o meu MBWay e para o IBAN, deixo na descrição do vídeo no YouTube. Portanto, fica aqui mais uma pequena reflexão filosófica. Sejam felizes e cumprimentos filosóficos.